Desculpem lá, mas há uma salva de palmas que nós temos que dar muito especial, que é outro caudal de água que se chama Atlântico. Ilha da Madeira! Colégio da Apresentação de Maria! E Salesianos da Madeira também! Também! Que bem, que bem, que bem. E eu fazia-te mais em Évora, padre. Estás a... Foi uma transferência de inverno. Pronto. Muito bem. Olhem, vamos então dar início a esta sessão de abertura para que fique o registro do nosso dia. Gordito e baixito, temos de fazer os ajustes necessários. Bom dia a todos. Sr. Dom Nuno Brás, vogal e representante da Comissão Episcopal de Educação Cristã e Doutrina da Fé, ilustres intervenientes no programa destas jornadas, Elisa Urbano e Fernando Moita, representantes do Secretariado Nacional de Educação Cristã, Gui, o secretário-geral do Comitê Europeu do Ensino Católico. Aproveito para o saudar e para agradecer, desde já, uma vez que não vai estar connosco da parte da tarde, José Maria Alvira, secretário-geral das Escolas Católicas de Espanha, membros dos órgãos sociais da APEC, diretores, administradores, professores, funcionários e pais das escolas católicas e membros de outras organizações presentes. Senhoras e senhores, antes de mais, bem-vindos a estas jornadas da Escola Católica. Quero manifestar-vos a minha gratidão pessoal e a gratidão da APEC pela vossa presença e pelo contributo nestas jornadas. E exprimir o desejo de que possamos todos usufruir de um dia de profunda reflexão, partilha aberta e reconfortante e agradável convívio, embalados pelas profundidades da oração inicial que nos trouxe o Fernando Magalhães e pelas vozes celestiais que nos trouxe o Colégio de São Tomás. No passado dia 21, o Sr. Presidente da República, em cerimónia da apresentação da obra Portugal Católico, disse sem rodeios: é de elementar justiça realçar o quanto foi e é muito relevante para Portugal o cristianismo, o catolicismo ao longo de séculos de vivência comunitária e até aos nossos dias, realçando a ação específica dos cristãos e católicos em sectores como a educação, a cultura, a saúde e a solidariedade social. É um facto inquestionável. A Igreja Católica pode orgulhar-se de ter dado, através das escolas católicas, ao longo de séculos, um contributo decisivo para a educação no nosso país, para o seu nascimento, para a sua difusão, para a sua democratização. Envolvidos num contexto cultural de pós-história que pretende perpetuar apenas o presente, ignorando as origens e o devir, importa retomar esta consciência de valioso percurso da Escola Católica para a reconhecermos como um presente vivo e proativo, um contributo necessário e não um luxo na garantia de uma autêntica democracia em que se plasmem cidadãos íntegros, diferentes mas solidários, competentes em ciência, mas também em humanidade, pela escolha de padrões diversificados de valores. Como disse e escreveu Dom José Policarpo, sem liberdade de escolha educativa não há democracia. Reencontrar e aprofundar a sua identidade permitirá à Escola Católica apresentar-se nos tempos que atravessamos como um caminho de excelência, de preparação científica, de partilha de saberes e vivência comunitária, de desenvolvimento de pessoas plenas de humanismo, daquele humanismo que o Evangelho nos propõe. Jesus Cristo, o homem perfeito, será o estímulo para uma permanente busca de caminhos novos, para uma contínua inovação pedagógica alicerçada no amor, em que cada educando deixará de ser um vaso a acolher passivamente
o que nele se deposita para ser antes uma chama que se aviva e cresce com o trabalho de cada membro da comunidade educativa. Vivemos também uma época de pós-verdade, da consideração das emoções como algo de privado, mesmo reservado. Passamos a uma afirmação das emoções como a bússola que a cada instante define o rumo de cada pessoa, tornando-se norma de verdade. Sinto-me bem, é este o caminho. Perde-se a consciência de que a regra está fora de nós para nos ajudar a equacionar pensamentos, atitudes, comportamentos. E a nossa regra é o homem perfeito, Jesus Cristo, no seu agir e no seu dizer. No pensamento cristão, a condição natural da pessoa humana como ser em relação é reforçada pela convicção cristã de que somos irmãos. O mandamento novo do amor torna-se, desse modo, numa força acrescida da sadia socialização, da autêntica convivência fraterna, única fonte de verdadeira harmonia social. A Escola Católica é um espaço vivo, onde se exercita esta teia de relações inclusiva por natureza. Não pode, sob pena de trair a sua identidade, fechar as portas a quem quer que seja. Antes lhe cabe a missão de ser espelho do rosto amoroso do Pai, que a todos abraça com predileção pelos pobres, como insistentemente nos recorda o Papa Francisco. A fidelidade às origens reclama que sejamos uma escola em saída ao encontro das periferias. Contrariamente, no momento que vivemos, as políticas educativas estatais, dando largas a um expansionismo totalitário de cariz ideológico, têm no horizonte privar os pobres de uma escolha educativa de matriz diverso do estatal, encurralando o ensino privado para os nichos de famílias com poder de compra, fazendo delas escolas de elite. Será o maior contra-testemunho que podemos dar. São, por isto tudo, muitos e novos os desafios que se nos colocam. O nosso compromisso e empenho terá de ser, com a inovação permanente, movidos pela esperança, com a qualidade do clima relacional envolvidos na caridade, com a profundidade de sentido numa atmosfera de interioridade, hoje devassada, estimulados pela fé, como risco e segurança para além da ciência. Estes ingredientes serão as credenciais que desenharão a excelência de qualidade das nossas escolas e haverão de mover as famílias e a opinião pública a reconhecer e garantir que este dom vivo no presente será parceiro de pleno direito no futuro do sistema educativo português. Eis um pouco daquilo que nos motivou a levar a cabo estas jornadas, a traçar os seus objetivos, a delinear o seu programa. Vamos dar-lhe corpo com o interesse e entusiasmo de todos nós. O nosso trabalho é a ação do Espírito Santo, onde fazer brotar deste dia algumas centelhas de luz que nos estimulem a percorrer firmemente novos caminhos, fiéis aos educandos do nosso tempo e aos planos que Deus tem para cada um deles. Um bom dia, obrigado pela vossa atenção. Há pouco, quando nos apresentávamos, estava prevista uma mensagem que nos devíamos dizer a todos. Saltamos lá à frente na emoção do acontecimento. Mas eu queria que ela recuássemos para, em sintonia com esta mensagem final do Sr. Padre Querubim, podermos dizer todos uns aos outros o que é que estamos aqui a fazer. Madalena, se puderes regressar à mensagem... Já regressaste? Podemos dizê-la? Como se nos disséssemos todos uns aos outros. Queridos todos, estamos aqui. De resto, o dia vai ser passado com vários queridos. E para sintonizar em relação à intervenção do Sr. Nuno Brás, agora na conferência que nos vai fazer e na apresentação que vai ser feita, queríamos deixar em relação a este momento das origens e este recuo das origens, também uma mensagem a outros queridos, que vos convidava a que lêssemos em conjunto, pedindo-vos a confiança suficiente para que, quando aparecer a mensagem, creiam que ela é razoável, a ponto de confiarem que a podemos ler em conjunto. Pode ser?
Posso pedir-vos esse exercício de confiança? Então, em sintonia para este momento das origens, convidava-vos a dirigirmos a palavra a outros queridos nossos, que não podemos, não devemos nunca esquecer nos nossos colégios. Queridos fundadores, queremos dizer-vos obrigado por ter sido capazes de ouvir a Deus, de ler o mundo, de fazer o diferente, de nos ensinar a confiar. Obrigado, queridos fundadores. Muito bom dia a todos. Coube-me a mim a difícil tarefa de apresentar o Sr. Nuno Brás. O Sr. Nuno Brás é uma pessoa com um currículo vastíssimo e falar de tudo o que ele fez e do bem que ele é para a nossa sociedade é de facto difícil e ficará muito aquém certamente aquilo que vou dizer. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos a presença nestas jornadas da Escola Católica. E é com muita honra que, em nome da APEC, apresento o nosso primeiro convidado. Procurei fazer uma síntese e falando dos aspectos que me pareceram mais importantes da vida do Sr. Dom Nuno Brás. Nasceu no dia 12 de maio de 1963, sendo natural da paróquia do Vimeiro, concelho da Lourinhã, diocese de Lisboa. Foi ordenado no dia 4 de julho de 1987 no Mosteiro dos Jerónimos pelo cardeal Dom António Ribeiro. Assumiu funções de coadjutor da Paróquia dos Anjos e fez parte da equipa de formação do Seminário dos Olivais e foi redator do jornal A Voz da Verdade. Assumiu funções de diretor deste seminário diocesano entre 1995 e 2003. Exerceu funções docentes na Universidade Católica de Lisboa e foi consultor eclesiástico do Conselho Presbiteral, tendo feito também parte da Comissão Diocesana do Diaconado Permanente. Em 2002, é nomeado reitor do Pontifício Colégio Português Romano e em 2005 regressa à Diocese de Lisboa como reitor do Seminário Maior de Cristo Rei dos Olivais. Foi constituído cônego em 2006 e no dia da solenidade do mártir São Vicente, padroeiro da Diocese. Em setembro de 2010, Dom Nuno Brás assume o Departamento de Comunicação do Patriarcado de Lisboa e, nesse mesmo momento, regressa à direção do jornal diocesano A Voz da Verdade. É doutorado em Teologia, tendo publicado a tese Cristo, o Comunicador Perfeito, delineando de uma teologia da comunicação à luz da instrução pastoral Communio et Progressio. Em outubro de 2011, aos 48 anos, é anunciado Bispo Auxiliar de Lisboa por decisão do Papa Bento XVI. E em 2016 é nomeado pelo Papa Francisco para membro do Secretariado do Vaticano para a Comunicação. Sr. Dom Nuno, antecipadamente agradecemos a sua presença neste encontro, que será certamente muito enriquecedora e desafiante com as palavras que nos deixará. É com muita honra que contamos consigo neste dia tão especial para a vida das escolas católicas. O nosso muito obrigado. Muito obrigado, Inês. Eu, de qualquer forma, saliento uma falha no currículo que foi lido. É que eu fui aluno do Externato de Pena Firme e isso marcou a minha vida de uma forma indelével. E portanto, eu quero dizer que eu sou fruto de uma escola católica. E isso
e por isso mesmo não podia deixar de aceitar o convite para estar aqui e de vos saudar a todos e a cada uma das escolas católicas aqui presentes. Creio que, enfim, aquilo que as escolas católicas fazem falam por si e só nós costumamos dizer que um cego não é aquele que... O pior cego não é aquele que não vê, é aquele que não quer ver, não é? Só quem não quer ver é que não reconhece essa centralidade e essa importância da escola católica. E depois também uma saudação à APEC e a este agrupar das escolas católicas, percebendo a sua especificidade e querendo manter a sua especificidade e identidade. Portanto, uma grande saudação também a quem teve a iniciativa destas jornadas e a todos os seus participantes. O ser humano não nasce completo, perfeito, terminado. Ao ser humano não bastam os instintos, as reações naturais. Não bastam para a sua sobrevivência e não bastam para a sua participação na vida em sociedade. Não bastam para alguém ser capaz de retirar todo o partido das suas próprias capacidades inatas. É necessário aprender, é necessário conhecer e treinar, não apenas as aptidões para o fazer, mas, sobretudo, para o ser. Porque ser humano não é algo limitado ao domínio do mundo que se encontra à nossa volta e à técnica que para tal é necessária. O ser do homem encontra-se quando ele é capaz de construir, de viver e de ser com o outro. É uma pessoa. A riqueza de um ser humano não é o fruto automático de decisões tomadas exteriormente, como se de uma linha de montagem se tratasse. Educar permite que alguém desenvolva ao máximo as suas aptidões, de modo a que se realize plenamente e possa contribuir com todo o seu ser para a vida social. E é por isso um risco. Não existem fórmulas mágicas pré-determinadas, acabadas, garantias de sucesso automático. Tudo é apresentado, proposto à liberdade pessoal. E apenas esta capacidade de tomar a vida nas próprias mãos, apenas a liberdade, o fazer e o sentido do fazer, o ser e o sentido do ser, apenas a liberdade pode decidir do que somos. Mas a liberdade é também ela educada. Porque não tenhamos dúvidas de que, se é verdade que estamos condenados a ser livres, não é menos verdade que necessitamos de aprender e de crescer continuamente nesta tarefa de viver livremente. A própria liberdade apresenta-se, pois, sempre como tarefa. Educar alguém é, por isso, uma missão sumamente complexa, de que ninguém pode reivindicar o exclusivo. É missão inquestionável e não delegável da família, mas é igualmente tarefa de todos e de todas as instituições sociais. E é tarefa do próprio. Trata-se de ajudar uma liberdade a ser de um modo pleno e um querer ser de modo pleno. Também o cristão não nasce cristão. Tornamo-nos cristãos. E ser cristão, sabemo-lo bem, não é apenas questão do exercício de uma qualquer prática religiosa, mais ou menos automática ou mágica, mais ou menos profunda, delimitada
num espaço ou num tempo. Não fazemos coisas cristãs. Somos cristãos. Sempre, em todos os momentos e lugares. O que distingue então o ser cristão? Na carta aos Gálatas, um dos escritos centrais do Novo Testamento, São Paulo recorda aos cristãos da Galácia o Evangelho que lhes tinha anunciado tempos atrás e de que estes se tinham afastado ao esquecer a liberdade e a novidade de Cristo em favor de atitudes mais próximas da antiga aliança. Aos Gálatas, o apóstolo recorda como a lei de Moisés, longe de ser ignorada, deve antes ser entendida como exercendo a função de pedagogo. Capítulo 3, versículos 23 a 26, diz São Paulo: antes que viesse a fé, estávamos encerrados sob a vigilância de uma lei, esperando a revelação da fé. Assim, a lei tornou-se nosso pedagogo, encarregado de levar-nos a Cristo, para sermos justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não dependemos do pedagogo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Portanto, depois que o menor atingiu a idade adulta, o pedagogo deixa de fazer sentido. Ora, a idade adulta da história, a plenitude do tempo, teve lugar quando Deus se fez homem, como afirma o apóstolo logo de seguida. Capítulo 4, versículos 3 a 6. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido à lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção filial. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Não se trata para o apóstolo da afirmação de que com o advento de Cristo chegamos apenas à maturidade do religioso. Para Paulo, é claro, a plenitude dos tempos é a plenitude da história humana. Com Cristo não surgiu apenas um novo modo de ser religioso, um conjunto de atitudes e gestos ou palavras mais eficazes na relação com Deus. Com Cristo surgiu um novo modo de ser homem. E em que consiste ele? O apóstolo continua o capítulo 4 da carta aos Gálatas, recordando como se encontra intimamente ligado às comunidades cristãs da Galácia, pelo facto de lhes ter anunciado o Evangelho. Tal acontecimento fez surgir entre Paulo e aqueles cristãos uma relação de paternidade-maternidade, existente não apenas num tempo primeiro, quando Paulo chegou junto deles e lhes anunciou o Evangelho, mas que permanece ao longo dos anos. Diz o apóstolo: meus filhinhos, por quem sinto de novo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, quem me dera estar agora convosco para descobrir o tom que convém à minha linguagem, visto que me encontro extremamente perplexo a vosso respeito. Capítulo 4, versículos 19 a 20. Paulo usa a linguagem do nascimento, do dar à luz, para falar da transmissão da fé e do anúncio do Evangelho. Ao acolher o anúncio apostólico, dá-se no ser humano um novo nascimento. É o homem novo que surge. Nem a Paulo faltam sequer as dores da maternidade. Cristo começa a ser formado em quem o escuta. Até que Cristo seja formado em vós. O apóstolo indica aqui o objetivo de toda a educação cristã. Que Cristo seja formado
em cada ser humano. O novo nascimento coincide com o início da formação de Cristo em alguém, tarefa nunca definitivamente terminada e sempre necessitada de ser retomada e aprofundada em cada dia. E de novo nos deparamos aqui com a questão central da liberdade. Eu gerei-vos em Cristo, afirma o apóstolo noutra passagem agora da primeira carta aos Coríntios, 4, 14, 16. Diz ele: não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, gerei-vos em Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Não devemos permitir dúvidas. O objetivo da educação cristã e da presença organizada dos cristãos na educação é este e não outro: que Cristo seja formado em vós. Esta foi sempre e continua a ser a finalidade da presença da Igreja no mundo da educação. Conduzir o ser humano não apenas a viver em cada dia que passa a um maior grau de humanidade, desenvolvendo plenamente todas as capacidades e potencialidades que traz naturalmente dentro de si e capacitando-o para desempenhar as tarefas que não pode deixar de assumir no seio de uma sociedade, como, igualmente, conduzi-lo a deixar que Cristo seja formado nele. Na certeza de que apenas a vida sobrenatural da fé permite o desenvolvimento pleno da própria humanidade. E não são estas duas tarefas que se desenvolvam de forma paralela. O homem novo não é uma realidade que se desenvolva paralelamente ao homem velho. Não existe uma educação para o homem novo e outra para o homem velho. Quando Cristo é formado em alguém, é o homem velho que dá lugar ao novo. Mas o homem novo, o homem que tem a forma de Cristo, traz consigo, purificado, convertido, todo o saber, todas as atitudes, todo o modo de pensar, de sentir, de viver, de olhar o que se encontra ao seu redor, tudo transformado por esta nova forma de ser. Sempre na consciência de que o homem novo, que é Cristo em nós, é o ponto mais alto do próprio humano, a plenitude dos tempos. Cristo em nós. Outra fórmula querida ao apóstolo Paulo. Cristo em nós foi sempre entendido não como uma realidade paralela à realidade humana, mas como o modo mais perfeito de ser homem. O Deus feito homem dá origem a um novo modo de ser homem. O homem com Deus e em Deus. Não espanta, portanto, que a tarefa educativa tenha estado tão a peito e tenha ocupado um lugar tão central na vida e na missão da Igreja, em particular na Europa. É verdade que na chamada Antiguidade Clássica, aqueles tempos que podemos chamar matriciais em relação a toda a vida cristã, desde as suas formas aos seus conteúdos, na Antiguidade Clássica não encontramos aquilo a que hoje chamamos Escola Católica. A instrução na fé era então oferecida na família e na comunidade, essenciais sempre para a vida na fé, e dialogava com o saber próprio da comunidade humana em que se inseria, assumindo, não raras vezes, o seu modo de pensar e de olhar o mundo, mas sempre através do diálogo e do olhar da fé. É o caso da célebre Escola de Alexandria, marcada pelos saberes e pela exegese judaico-helenista, mas também pela filosofia neoplatónica, própria da cidade, da sua cultura e dos seus meios intelectuais.
O tempo das chamadas invasões bárbaras, esse enorme período de instabilidade e desmoronamento civilizacional que medeia entre os séculos V e VIII europeus, marcou o final do mundo antigo e com ele também da sua escola. Os conhecimentos, os saberes da antiguidade vão sobrevivendo nos pequenos redutos de cultura que são os mosteiros. Em particular, os da família beneditina. Em 529 temos a regra de São Bento, 593 São Gregório e a redação dos diálogos, no século X Cluny, no século XII Cister. Mesmo que queiramos olhar para a escola monacal como um tipo particular de ensino, dedicado todo ele a formar o monge, não podemos deixar de reconhecer como os mosteiros e a sua unidade de vida desempenharam um papel essencial na conservação, desenvolvimento e transmissão dos saberes clássicos. Aqui, o saber humano encontra o seu ponto alto na teologia, sem desarmonia nem conflito. O cultivo dos saberes, de todo o tipo de saberes, contribuía para formar o homem novo, cujo ensino era perpassado pela fé e encontrava o seu ponto alto na liturgia, nesse momento em que Deus e o homem se encontram e o ser humano exerce a sua mais nobre atividade, o louvor de Deus. Recordemos a este propósito o marcante discurso do Papa Bento XVI ao mundo da cultura durante a sua visita a Paris no dia 12 de setembro de 2008 e algumas das suas palavras. Dizia então o Papa: visto que na palavra bíblica Deus caminha para nós e nós para Ele, é preciso aprender a penetrar no segredo da língua, compreendê-la na sua estrutura e no seu modo de se exprimir. Assim, devido precisamente à procura de Deus, tornam-se importantes as ciências profanas que nos indicam as vias rumo à língua. Uma vez que a procura de Deus exigia a cultura da palavra, faz parte do mosteiro a biblioteca, que indica as vias rumo à palavra. Pelo mesmo motivo, dele faz parte também a escola, onde concretamente se abrem as vias. Bento chama ao mosteiro uma escola do serviço do Senhor. O mosteiro serve para a erudício, a formação e a erudição do homem, uma formação cujo objetivo último é fazer com que o homem aprenda a servir a Deus. Mas isto supõe precisamente também a formação da razão, a erudição baseado na qual o homem aprende a perceber, por entre as palavras, a palavra. Até aqui o Papa Bento XVI. A escola que hoje vivemos encontra, no entanto, as suas raízes nas escolas claustrais e catedrais, organizadas pelos bispos na sua catedral, escolas abertas a todos, particularmente aos mais pobres. Recordemos o texto do célebre Cânon 18 do Terceiro Concílio de Latrão de 1179. Diz o concílio: a Igreja de Deus, como mãe extremosa, deve prover aos necessitados, seja no que respeita ao sustento material, seja quanto ao bem das suas almas, para que os pobres que não possam contar com os recursos dos seus pais não sejam excluídos da possibilidade de estudar e progredir, em todas as igrejas catedrais seja conferido um benefício proporcionado a um mestre encarregado de ensinar gratuitamente os clérigos dessa igreja e os alunos pobres. Deste modo, se providencia as necessidades do mestre e se abre aos discípulos o caminho da ciência. Se em 1179 este concílio ecuménico assim o determinava, fazia-o a partir da experiência já vivida em muitas escolas catedrais. Neste sentido, aliás, o Quarto Concílio de Toledo, 633, tinha sido precursor ao obrigar os bispos da Espanha a criar escolas na respectiva catedral. Já depois da Reconquista,
encontramos em território nacional o caso de Braga, onde a existência da Escola Catedral é atestada desde 1072 e o cargo de mestre-escola desde 1173. Ou Coimbra, com a Escola Catedral fundada por Dom Paterno, que morreu em 1087, e onde o cargo de mestre-escola era exercido em 1131 por Dom João Peculiar. Ou Lisboa, cuja Escola Catedral nos aparece atestada menos de um ano depois da Reconquista de 1147, mostrando desse modo a importância e a centralidade de tal instituição na vida da Igreja medieval. Quer dizer, das primeiras coisas, em menos de um ano, das primeiras coisas foi a fundação de uma escola catedral. Isto para não falarmos das mais modestas escolas paroquiais, a que tinha feito referência o segundo concílio de Vaison, de 529, e que o sexto concílio de Toledo, 638, tornou obrigatórias na Península, no cânon 10º, aconselhando os libertos a levar os filhos à escola para serem educados pelo pároco e que alguns fossem instruídos para ajudar no ofício divino. O plano de estudos das escolas catedrais era, como é sabido, constituído pelas artes liberais, ou seja, o trivium, lógica, gramática, retórica, e o quadrivium, aritmética, música, geometria e astronomia, a que se acrescentavam depois alguns estudos teológicos. Não é aqui o caso de fazermos uma panorâmica, por breve que fosse, da história da escola católica. Teríamos que nos deter nesses outros momentos dignos de uma verdadeira epopeia das congregações religiosas que se dedicaram ao ensino nos tempos modernos, oferecendo a todos, sobretudo aos mais pobres, a possibilidade de acesso à instrução e à educação. Em Portugal, a supressão destas congregações religiosas em 1834 criou um tremendo vazio na escolarização, de que ainda hoje sofremos as consequências. E teríamos igualmente que nos dar conta de como essa realidade foi sempre olhada pelos poderes estatais com desconfiança. Basta-nos sublinhar como desde o início a Igreja teve a educação no seu coração e no centro do que é a sua missão. Como essa missão educativa teve desde sempre o objetivo de que Cristo seja formado em vós. De que, como para tal, sempre foi procurada a unidade entre os diferentes tipos de saber, na certeza de que todos eles não podem, em última análise, deixar de concorrer para a formação do homem novo, Cristo em nós. Escola católica e toda a escola encontra-se hoje numa encruzilhada. Em primeiro lugar, por causa daquela realidade a que de algum tempo a esta parte se chama emergência educativa. Diante de um mundo que se desmorona, como é o caso da nossa civilização ocidental, como possibilitar às novas gerações um verdadeiro exercício da liberdade, daquela verdadeira liberdade que apenas a sabedoria permite viver. A emergência educativa não tem tanto a ver com a manutenção de um mundo e das categorias em que ele se encontra alicerçado. As civilizações, por muito que nos doa, nascem, crescem e desaparecem. Não existem civilizações que sejam o fim da história. A emergência educativa tem antes a ver com a evidência de que alguém a quem não foi dada a possibilidade de desenvolver plenamente os seus talentos, a sua humanidade, é menos livre e tem menos possibilidade de exercer, de viver plenamente a sua dignidade de ser humano, incluindo nesta humanidade ou qualidade do humano, o homem novo em que Cristo foi formado. A escola católica não pode deixar de assumir esta emergência educativa. Não se trata apenas de manter um mundo que está a desaparecer,
nas suas categorias de correção, nos seus dogmas culturais, filosóficos e científicos. Trata-se de nos interrogarmos sobre o mundo que está a nascer e sobre a possibilidade que temos de que não deixe de procurar ser, já à partida, verdadeiramente humano. Um mundo novo está a nascer. Se apenas chorarmos pelo mundo velho, nunca teremos a possibilidade de lançar raízes do mundo novo. Deixai que aponte, apenas como enunciado, alguns aspectos que me parecem mais importantes para o tempo que nos espera. Não tenho qualquer pretensão de apresentar receitas ou, obviamente, de esgotar o tema, mas apenas de iniciar e de enunciar os campos para um diálogo que me parece urgente. Em primeiro lugar, há que assumir o risco da educação. A escola tem-se resignado à transmissão de alguns conhecimentos, à transmissão de técnicas, à criação de padrões eficazes, mas maquinais, industriais, ainda que com a aparência de novidade, à preocupação da eficácia. O risco da educação, ao contrário, assume que a escola tem um papel cada vez mais importante no florescimento do ser, tanto mais quanto falham as outras instituições como a família. Trata-se de criar pessoas livres, que saibam pensar, que tragam consigo o hábito e a preocupação de viver como humanos, que percebam onde se encontra a verdadeira felicidade, que sejam sujeitos do mundo, não por assumirem o papel, ainda que excepcionalmente competente, de gente submissa às modas culturais, tecnológicas ou científicas, mas por tomarem nas suas mãos a responsabilidade da sua vida e de um mundo novo. É obviamente arriscado. Não podemos garantir o sucesso. Mas o outro caminho, aquele que tem sido desenvolvido, é o da formação de seres destinados a repetir maquinalmente gestos e pensamentos. No mundo dominado pelo subjetivo, em que tudo parece acontecer dentro do eu e de acordo com os seus gostos, importa que cada um se deixe confrontar e aprenda a confrontar-se e a desenvolver com a paixão da realidade, com o mundo que nos é exterior, com o outro ser humano, com o próximo e com Deus. Aquele que vive no seu casulo de subjetivismo, esse nunca será capaz de ser livre. Nunca será capaz de se construir como pessoa. Olhará sempre para os outros como um objeto, como um meio para uma finalidade egoísta. O outro não é uma ideia, não é um sonho. É verdadeiramente possível viver e caminhar neste mundo comum e real. É a realidade, é aquilo que me é exterior, que me interpela e que me garante que eu não sou tudo no mundo e que me convida a ir mais longe, a transcender-me, a impulsionar-me para colocar os pés ao caminho. O sonho engana-nos, não nos torna livres. Dá-nos apenas a aparência de o sermos. Apenas o confronto com a realidade nos pode tornar livres. Isso exige mestres mais do que docentes. A liberdade aprende-se no contacto e com o testemunho de pessoas livres e inteiras. A liberdade não é um não querer ser como, mas antes um querer ser como. A liberdade é uma construção da existência
própria sobre aquele património de ser conquistado por quantos viveram antes de nós. Antes de nós, muitos outros se colocaram a questão do ser humano. É mais provável que eles tenham aberto os caminhos certos para essa procura que lançar-me eu na sua invenção. Sobre o património do humano, é mais fácil e seguro perceber e trilhar novos caminhos. Mas esta atitude apenas se aprende quando nos deparamos com homens livres, felizes, desejosos de que a sua vida não seja vivida de forma inútil. E que não tenham medo de o testemunhar, de o mostrar. Que possam dizer como o apóstolo: sede meus imitadores. Podem existir muitas técnicas pedagógicas para fazer aprender uma ciência. Mas o único modo de educar um ser humano é ajudá-lo a perceber que é possível e bom viver de forma humana. Isso significa procurar e propor uma síntese. A escola, sobretudo a escola estatal, desistiu nos últimos tempos da harmonia do saber, preferindo a especialização. Ao fazê-lo, está a transformar a vida humana, pessoal e social, num conjunto de compartimentos estanques, sem qualquer relação entre si. A nossa civilização desistiu da procura da verdade, contentando-se com pequenas verdades parciais, não raras vezes absolutizadas. Essa é a força de destruição do nosso mundo ocidental. A escola católica não pode deixar de afirmar uma síntese de todos os saberes na existência humana. E isso significa propor um homem, Jesus de Nazaré, com uma chave última do sentido de todo e qualquer saber. Não nos basta uma escola excelente na transmissão científica dos saberes. Necessitamos de uma escola que proponha um verdadeiro diálogo entre eles e que os mostre ao serviço do homem. Isso significa também a procura de uma lógica que una os saberes na sua diversidade e permita uma harmonia das várias dimensões da própria existência. A razão não é a fonte de todos os saberes, mas não a podemos colocar de lado como se fosse algo de essencial para o saber, mas inútil para a existência humana, apenas regulada pelo sentimento. Esta centralidade da razão, algo de essencial. A fé não pode deixar de estar sempre presente. Ela constitui mesmo a própria síntese, que não impomos nunca a ninguém, mas que não podemos deixar de propor sempre, em qualquer momento. Numa escola católica deve ser óbvio que posso ser um excelente cientista e um bom cristão, mesmo santo. Um brilhante pensador e um bom cristão. Um homem de cultura e um bom cristão. A fé é o modo de ser, de olhar, de viver, de sentir, de pensar e de respirar toda a realidade. A escola católica ajuda todos os seus membros a respirar e a transpirar Cristo. E ao mesmo tempo, a fé relativiza sempre o meu ego. Ela confronta-me com Deus e com os irmãos. Tudo quanto vimos a propor desemboca necessária e logicamente na promoção de laços comunitários. Não se trata do prazer de contrariar o mundo em que vivemos, que dá origem a seres cada vez mais sós, ainda que simultaneamente mais imersos no seio de multidões anónimas. Trata-se de perceber e de ensinar
que não existem seres humanos isolados, nem se é cristão sozinho. Somos com os outros. Acreditamos com os outros. E essa é a nossa maior riqueza. Esta dimensão comunitária exige a criação de laços efetivos, de responsabilização e de amizade, de verdadeira fraternidade. O homem velho não é capaz de não ser egoísta. Ao homem novo pertence a surpresa da comunidade em que nos descobrimos mais que aquilo que somos e onde no rosto do outro descobrimos também dimensões essenciais do nosso verdadeiro eu. Não se trata simplesmente de maior eficácia, como nos apresentam os trabalhos de equipa. Trata-se de um cuidado efetivo pelo outro em todas as dimensões da sua pessoa. Trata-se de perceber que sou tanto mais livre quanto mais o outro for também efetivamente livre. A escola católica não pode deixar de assumir o seu lugar no seio da sociedade em que vive. Ela não existe, nunca existiu, ela não existe para formar homens que vivam em guetos, apartados da vida social. Ela existe como proposta clara de um novo modo de ser humano, mas uma proposta que é oferecida a todos, não apenas aos crentes e aos seus filhos. Essa sempre foi a proposta cristã. Essa foi a luta de São Paulo frente àqueles que queriam reduzir o cristianismo a uma expressão do judaísmo. Uma proposta para todos, que todos devem poder frequentar, acessível a todos. Esse é um dado essencial da liberdade de ensinar e de aprender. A escola católica é, por isso, sempre uma escola pública. E deve sê-lo cada vez mais. A sua proposta é clara, mas a sua frequência é livre. Garantir a liberdade de ensinar e de aprender é uma das funções do Estado. Não cabe a este impedi-la ou limitá-la, seja impondo a toda a nação os conteúdos e a forma de ensinar através do uso de manuais escolhidos e através de pedagogias nunca neutras, seja impedindo o acesso à escola dos filhos de quem não possa pagar duplamente o ensino. Mas a característica de escola pública não se esgota apenas no livre acesso a todos os que o desejem. Significa, igualmente, que a escola católica não pode deixar de estar presente no espaço público, participando nos debates e oferecendo o seu contributo para a vida pública, construindo a sociedade em que se encontra. Poderão existir escolas que não queiram ser públicas, ou seja, que recusem estar presentes no espaço e no debate público. Mas a escola católica sempre acolhe a todos dentro das suas possibilidades. Ela sempre se apresentou como escola para todos e, em particular, para os pobres. Vimo-lo nos breves acenos históricos ao nascimento da escola católica. A preocupação da Igreja, em particular nos pronunciamentos de concílios e dos bispos, foi sempre a de que todos tivessem acesso à educação e encontrassem na escola católica um lugar onde pudessem desenvolver a plenitude